Quantos desejam sair desta noite mudados, transformados? Quantos realmente desejam romper nesta noite? Amém. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, que é Espírito e que é vida, no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Vamos ler apenas um versículo. É a história de uma mulher e de Jesus. É a história de um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Uma história muito conhecida, muito profunda, e Deus tem algo novo. Uma revelação profética, uma revelação apostólica sobre esta palavra, para a libertação e para a conquista de um território. Quantos creem? Amém. Ao final do versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Feche a sua Bíblia. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Em espírito e em verdade. Ele procura, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você que é um adorador, aplauda mais forte, adore ao Senhor, dê um júbilo de vitória, um aleluia, glórias ao Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Podeis tomar assento. Amém? Vocês estão bem? Quantos estão felizes? Amém? Quantos estão buscando nesta noite realmente não melhorar de vida, mas uma transformação, como que da água para o vinho? Quantos estão buscando algo especial de Deus? Quantos estão buscando uma transformação, uma cura? Quantos estão buscando um toque de Deus? Um renovo, uma restituição, uma libertação e uma cura. Esta é a noite em que o Senhor separou para falar ao seu coração. Amém? Alguns até estranharam o pastor de terno, gravata. Quantos estranharam? Amém? Esse terno que eu estou vestindo hoje, ele tem 12 anos. Eu usei esse terno pela primeira vez. E hoje vai ser a última vez. Eu usei ele há 12 anos atrás, no meu casamento. Hoje, a pastora Carla está comemorando 12 anos de casamento. Eu também estou comemorando também. 12 anos de casamento. Muitas lutas, muitos problemas, muitas perseguições, muita falta de sabedoria e de unção de Deus, muitos momentos de loucura, de estupidez, mas são 12 anos em que vencemos as dificuldades, os obstáculos, resistimos o inimigo e ele fugiu de nós, e para a honra e glória do Senhor, estamos de pé nesses 12 anos. Amém? Como eu falei, eu usei há 12 anos. E hoje, nessa noite tão especial, passado 12 anos, eu vou usá-lo pela última vez e vou guardá-lo. Mas eu quero dizer para você que, nesta noite tão especial, em que os pastores estão comemorando 12 anos de casamento, eu quero falar de divórcio. Eu posso falar sobre divórcio? Eu posso falar sobre separação? Eu posso falar sobre quebra de aliança? Nós vamos ter uma palavra profética, porque nós já somos profetas. Diga, eu já sou profeta. E Deus está nos preparando, nos instruindo
para sermos não só um vaso profético, mas um vaso apostólico. Um vaso profético, que tem uma voz que clama no deserto e transforma o deserto, que aplana o caminho, para que a multidão chegue até Jesus. E uma multidão chegue até Jesus, mas com uma unção apostólica, com o amor do Pai, do Deus Pai, para sermos homens e mulheres, com o amor de Deus pelas vidas, para conquistar territórios e restituir famílias. Então eu gostaria, dentro desse tema, dessa história tão conhecida, primeiro deixar bem claro que em Mateus 10, 5, Jesus proíbe, diga comigo, Jesus proíbe. Não, a igreja não chegou ainda. Se a igreja está aqui, diga bem forte, diga, Jesus proíbe. Agora, bem-vindos, Igreja de Cristo. Em Mateus 10, 5, Jesus proíbe. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrei nas cidades de Samaria. Jesus, no começo do seu ministério, ele separa 12 homens, e ele forma um grupo, uma equipe de trabalho, de servos bons e fiéis, para serem preparados, para receberem a unção profética e apostólica, e edificarem a igreja sobre Cristo. Porque o ministério profético e apostólico é o ministério do pedreiro e do carpinteiro. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, e a igreja é edificada sobre Jesus. E o ministério que edifica a igreja sobre Jesus é o ministério profético e apostólico. O ministério de pedreiro, de carpinteiro. E os outros ministérios administram e ensinam o povo sobre a palavra para que possam ensinar os seus filhos e toda a multidão, todo um território. Então Jesus, no momento em que ele está treinando os seus discípulos, e ele vai enviar os 12 discípulos para evangelizar, o coração de Jesus, o propósito de Jesus, e ele morreu para que todos fossem salvos. Mas é necessário que haja quem pregue, quem ministre, é necessário quem ensine aos seus filhos, quem entre nas casas. E Jesus preparando esses 12 homens, esses 12 discípulos, e ele envia. Só que na hora que ele envia os 12 discípulos, ele dá uma ordem, e nessa ordem há uma proibição, dizendo a eles, não entre na cidade dos samaritanos. E você me pergunta, por quê, pastor? Jesus deu esta ordem, para que eles não entrassem na cidade dos samaritanos, porque ainda não estavam prontos, porque ainda não havia sobre eles uma unção profética e uma unção apostólica, ainda não tinham sido estabelecidos como apóstolos. Porque é o ministério apostólico que entra em um território e conquista um território com o amor de Deus pelas vidas e pelas famílias. Jesus instrui os seus discípulos, ensina os seus discípulos, envia os 12 discípulos para evangelizar, e ele diz, vá, ministre a palavra, diga que o reino de Deus é chegado, que o Messias está, que muitos sinais estão acontecendo, mas não entre na cidade dos samaritanos, porque não era chegada a hora, não era o momento. Mas nós sabemos que em determinado momento do ministério de Jesus, ele, para cruzar de um território ao outro, ele entra por Samaria. Ele entra em Samaria e ele vai a um determinado poço, diga o poço de Jacó. Esse poço de Jacó é muito importante. Era preciso Jesus se revelar a este povo a respeito do verdadeiro Deus de Israel. Quando a palavra de Deus é revelada, a salvação. Diga, quando a palavra de Deus é revelada, a salvação. Por isso, se você quer que um filho seu se salve, é necessário a palavra de Deus revelada. Uma palavra profética. Este povo samaritano, eles haviam se separado dos seus descendentes para seguir outros deuses. Os samaritanos,
Eles eram considerados misturados, impuros. Muitas vezes foram chamados de porcos, de demônios. Todo judeu olhava para um samaritano e sabia, porque a história de Samaria e os judeus que se separaram e deixaram o Deus de Israel e habitavam em Samaria, eles deixaram de adorar o Deus de Israel para adorar outros deuses. E isso para um judeu é o pior pecado. É o pecado da idolatria, da rebelião. E eles eram considerados impuros, imundos, sujos, porcos, que não se lavavam. Mas quando Jesus passa por aquele caminho, Jesus para em um poço. O poço perfurado por Jacó, que é testemunha de concertos com Abimeleque. Em Gênesis 21:30, você vê esse poço, e esse poço traz uma história de concerto. De concerto, diga concerto. Mais para frente, o poço em que deram encontro de alianças e casamentos. Foi ali que Abraão manda seu servo buscar uma esposa para Isaac, Rebeca. Foi com seu cântaro buscar água nesse poço. Você pode acompanhar a história em casa em Gênesis 24, do versículo 15 ao 24. O servo de Abraão, ele é incumbido de encontrar uma noiva para o filho de Abraão, Isaac. E é nesse poço que ele encontra. Nesse mesmo poço, Jacó conheceu Raquel. Jacó levanta um altar em Siquém, e o lugar de concerto com Deus é chamado de Israel. Diga, esse poço é o poço do concerto, da aliança com Deus. Então esse poço, que está no território samaritano, ele tem uma grande história. Ele traz uma história muito forte, muito especial. É nesse poço que há um concerto entre Abraão e Abimeleque. É nesse poço que Isaac, que encontrado a mulher para Isaac. É nesse poço que Jacó encontra a sua amada. E agora, passado muitos anos, é nesse poço que Jesus se encontra com uma samaritana. Diga, é o poço do concerto, da aliança com Deus. Diga, é o poço do casamento, da aliança. Amém? Todos estão entendendo? Do que nós vamos falar hoje? Diga, divórcio, quebra de aliança. Diga para a pessoa que está do seu lado, o pastor não está falando de casamento. Você entendeu que eu estou falando de divórcio? Você entendeu que a palavra de Deus hoje está sendo liberada para a quebra de uma aliança? Para uma quebra de aliança. Samaria é uma alegoria, uma parábola. O profeta revela a sua prostituição. E porque Deus apartou-se dela. Quando Jesus quebra todos os preconceitos e todos os protocolos e fala com essa mulher samaritana, nós conhecemos a história, ela diz, mas como você, judeu, fala comigo, uma samaritana? Jesus teve que vencer todo preconceito, todo limite, toda barreira. E é isso que o ministério apostólico faz. O ministério profético, o ministério apostólico, ele entra em um território, ele quebra o espírito da religiosidade, o conceito, o preconceito, o estabelecido pelas gerações, e faz algo novo, para que haja salvação, para que a palavra de Deus seja revelada e haja salvação. Jesus entra no território samaritano, se encontra com uma mulher samaritana em um poço, que tem uma história de concerto e de aliança, de casamento. E não é de qualquer aliança e casamento, mas é a aliança e o casamento dos patriarcas.
E agora muitos anos se passaram. E Jesus está no território samaritano, na beira do poço, junto de uma mulher samaritana. Ele quebra todo conceito e preconceito e faz algo novo. E começa a conversar com aquela mulher. E em determinado momento, a conversa vai se aprofundando. Ela vai abrindo o seu coração. E eu espero que você esteja fazendo isso nessa noite. Que ao decorrer da mensagem, você vá abrindo o seu coração. Você vai fazendo perguntas a Deus. E a palavra de Deus vai te revelando. E ela começa a conversar com Jesus. E a conversa começa sobre água. Como tu, judeu, fala comigo uma samaritana. E ele fala, se você soubesse com quem você está falando. E a conversa continua, e ele fala, se você me pedisse da água que eu tenho, nunca mais você teria sede. E ela vê que ele não tem uma vasilha, um jarro de água. E ela fala, mas como? De onde você tem água? Por um acaso você é maior do que o nosso pai, Jacó? E a conversa vai se estendendo. Aí ela pergunta, o momento chave, ela pergunta, nós adoramos neste monte. E vocês adoram neste outro monte. Há uma dúvida religiosa no coração dela. Ela busca, e ela está buscando Jesus, a verdade. E Jesus diz, nem em Samaria, e nem em Jerusalém. A salvação vem pelos judeus, que é Jesus. A salvação vem por Jesus, que é judeu. Mas nem em Samaria e nem em Israel, em Jerusalém, se adora em espírito e em verdade. E o Pai procura aqueles que estão adorando em espírito e em verdade. Diga ao Pai, está me procurando, porque eu sou um adorador que adora em espírito e em verdade. E essa pode ser a sua dúvida. Será que Deus está nessa igreja ou está naquela outra igreja? Será que eu devo voltar à minha igreja antiga? Será que eu devo buscar uma igreja melhor, uma igreja maior, uma igreja mais rica? Muitos se perguntam, qual é o monte, qual é o lugar em que eu devo adorar? Diga, não é no monte, mas é em espírito. E a conversa se aprofunda, porque ela está buscando o lugar e a forma certa de adorar a Deus. Você pode falar o que você quiser sobre a sua vida, sobre vários assuntos com Deus. Mas o assunto que move o coração de Deus é salvação e adoração. E quando esta mulher entra no assunto principal, dizendo, aonde eu adoro? Como eu adoro? Eu quero ser uma adoradora. Eu quero fazer do jeito certo. Me chamam de porca, me chamam de imunda. E aí Jesus libera uma palavra profética para ela. E eu vou te mostrar que não é tão profética e é mais apostólica do que profética. Jesus fala, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora, o 6º não é seu. E muitos acham que deu um retetê em Jesus. E Jesus adivinhou, profetizou sobre a vida íntima daquela mulher. Quando se fala de adoração, e adoração em espírito e em verdade, Jesus vai além. Jesus vai muito além do que estamos pensando e imaginando. E quando Jesus fala para aquela mulher, você já teve 5 maridos, e este que você tem agora não é seu marido. Diga, eu fui enganado. Eu casei errado. Eu fiz um péssimo casamento. Eu fiz um péssimo casamento. Por isso que eu quero falar com você sobre divórcio. Hoje é dia de divórcio. Diga, Deus está falando sobre divórcio. E Deus está falando comigo
É eu que tenho que quebrar uma aliança e me divorciar. Quando Jesus fala, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido, Jesus está falando não só de uma pessoa, mas está falando de um território, de todo o povo samaritano. Diga, Deus está falando comigo. E por intermédio do que Deus fala comigo, diga, Deus está falando comigo. E por intermédio do que Deus fala comigo, influencia todo um território. Nós temos que entender. Em João 4,16, você pode acompanhar, Jesus diz, chama o teu marido. Respondendo ela, dizendo, a verdade, eu não tenho marido. E não tinha Deus como marido. Em Isaías 54, versículos 5 e 6, Oséias 2, 16 ao 23 e João 4, 18. Você que está anotando ou deseja depois pegar no Facebook. Jesus disse, tiveste 5 maridos, mas este com quem está não é o seu marido. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Porque nós vamos ver sobre estes 5 maridos. Abra sua Bíblia no livro 2 Reis. Você quer conhecer os 5 maridos dessa samaritana? Você quer saber quais foram as alianças e os casamentos que essa samaritana e esse povo teve? Você quer entender a palavra de Deus, não no âmbito pessoal e de adivinhação, mas em um âmbito profético e apostólico para um território? Esta é a noite. Temos que sair do âmbito pessoal, da brincadeira, da adivinhação, de espíritos imundos, para entrarmos em um território profético e apostólico, para entendermos a palavra de Deus dentro do princípio do amor e da conquista de um território. Você sempre ouviu esta mensagem dentro de um texto, de um contexto pessoal, de uma mulher em seu casamento, em sua vida sexual. Mas nós vamos ver ele hoje dentro do contexto profético e dentro do contexto apostólico, que é o propósito de Jesus: salvar vidas, restituir famílias. Ele entra em um território, se assenta em um poço, fala sobre salvação e adoração, com o propósito de uma grande colheita, governar sobre um território e fazer uma grande colheita. Não fique mais no âmbito pessoal, no âmbito pequeno, mesquinho, religioso, de adivinhação, de espíritos malignos. Entre na palavra de Deus, que é espírito e que é vida. Entre no mover de Deus apostólico, para entrar em um território, para que haja salvação e restituição. Todos acharam 2 Reis, capítulo 17? Do 25 ao 33. Ao final de cada versículo, toda a igreja diga amém. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Cada nação, nas cidades em que habitava. Amém. E os de Babilônia fizeram Sucote, Benote. E os de Cutá fizeram Nerbal. E os de Ramate fizeram Acima. Amém. E os aveus fizeram Nibal e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo de Adramaleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor. Diga, também temiam ao Senhor. Amém. E dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam um ministério na casa dos lugares altos. Amém. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Não é um texto fácil de entender,
mas muito fácil de explicar. E como todo crente é uma pessoa inteligente, vai ser muito fácil você entender. O apóstolo já ministrou várias vezes que quando vinha um povo e dominava sobre Israel, eles conquistavam o território, cobravam impostos, e para destruir a cultura, a adoração ao Deus vivo, eles pegavam o povo de Samaria e levavam para outro território. Eles mudavam os povos de lugar, de território. E no decorrer da história, por causa que o povo se desviou da palavra de Deus e foram entregues aos seus inimigos como escravos para pagar tributos e levados de um lugar para o outro, no decorrer da história de Israel, o território de Samaria foi dominado por 5 nações. E estas 5 nações fizeram com que os samaritanos adorassem os seus deuses. Os 5 maridos que Jesus fala, a mulher samaritana, são 5 culturas pagãs. Diga 5 culturas pagãs. Então estas 5 nações, estas 5 culturas pagãs, fizeram aliança com Samaria, dominaram Samaria e impuseram os seus deuses. Diga, Samaria esteve casada com 5 nações pagãs e adorou 7 deuses estranhos. É sobre isso que Jesus está falando com essa mulher. É sobre isso que Jesus está falando com cada um de nós hoje. É sobre isso que Deus quer falar aos nossos corações hoje. Saia do sistema humano. Saia do sistema religioso. Saia do sistema pequeno, mesquinho, individual, de adivinhação e de deuses estranhos. E entre na minha palavra, que é espírito e que é vida, entre no mover profético e apostólico, para ser a minha voz liberada e para ser o meu amor revelado, para fazer com que os povos quebrem as suas alianças com deuses estranhos e adorem somente ao Senhor. Nós lemos o texto e o texto fica bem claro. Foram 5 nações que dominaram, que se casaram, que fizeram alianças. E estas 5 nações impuseram 7 demônios, deuses estranhos, para serem adorados. Eles subiram as casas de adoração que Samaria tinha construído. E lá dentro das igrejas, eles colocaram deuses estranhos. Pegaram dos mais baixos do povo. Quando diz dos mais baixos do povo, está dizendo os piores, os mais malignos, os mais perversos, para liderar as cerimônias religiosas. Os sacerdotes de Samaria eram os piores, os mais baixos, os mais perversos, os mais prostitutos e corruptos homens da época. E em cada igreja foi colocado imagens de idolatria e de deuses estranhos. Samaria tinha sido dominada, tinha se casado, tinha se misturado com outras 5 nações e adorado 7 demônios. Quanto que é 5 nações mais 7 deuses? Diga 12. 12 na Bíblia significa governo. Com estas 5 nações e estes 7 demônios, se forma, se une e se consolida um principado e uma potestade que reina sobre Samaria e os torna sujos, imundos, prostitutos, corruptos e longe da presença de Deus. Para que você tenha uma ideia, o texto fala primeiro da Babilônia. E os da Babilônia. Babilônia significa confusão. Diga Babilônia. Significa confusão. Amém. Fizeram Sucote Benote.
Sucote significa cabana, templo, igreja da perversão sexual e prostituição. O primeiro povo que domina é o povo da Babilônia. E Babilônia significa confusão. E eles fizeram e adoraram um Deus que chamava tenda da prostituição. Quando eles são dominados por Babilônia, o povo babilônio trouxe a tenda, a adoração ao Deus da prostituição. E hoje é a noite em que esta ligação deve ser desfeita. Hoje é a noite em que os pactos com a prostituição, com o espírito da prostituição, devem ser quebrados. Hoje é a noite em que você deve pegar toda a revista, todo o DVD, todo esse lixo que está no seu celular, no seu computador, toda a adoração, a confusão e ao Deus da prostituição, você deve quebrar esta aliança, porque ele não é seu marido. Ele não vai cuidar de você. Ele não vai te abençoar, ele não vai te proteger. A cultura da Babilônia é a cultura da confusão. E a Babilônia traz confusão e prostituição. Este foi o primeiro povo e o primeiro Deus que eles adoraram. E este é o primeiro marido que Jesus fala a esta mulher. E ela sabe da história, porque ela vai à igreja. E lá na igreja, no templo, se fala, os babilônios trouxeram esse Deus, a prostituição, a confusão. Ela sabe muito bem do que Jesus está falando. Da mesma forma que você sabe o que Deus está falando para você nessa noite. Você sabe da aliança que você tem com a confusão e com esse demônio da prostituição. Deus sabe. Não precisa brincar. Não precisa brincar de profeta. Basta conhecer a história do Brasil, que invadiram o litoral, prostituíram e abusaram das índias. E até hoje, o nosso povo é entregue a uma cultura confusa, que não sabe quem é, não sabe se é índio, se é africano, se é europeu. Uma identidade confusa e ligado à prostituição. Até hoje, e estamos à vésperas de acontecer, dos povos da Europa entrarem no litoral brasileiro e prostituir as nossas filhas. Mas nós, que temos uma unção profética, e estamos sendo chamados e preparados para uma unção apostólica, conhecemos a história, sabemos que Deus não brinca de adivinhação, que Ele está entrando no nosso território e está quebrando maldições. Hoje é a noite de você dizer não para a prostituição. Hoje é a noite de não só dizer não, mas hoje é a noite de você quebrar a aliança, de você tirar todo esse lixo da sua casa, da sua vida. Ele não é o seu marido. Ele não manda em você. Ele não cuida de você. O segundo marido que Jesus está falando, e ela sabe muito bem do que Jesus está falando, porque quando termina o texto ela diz: você não é profeta, você é o Messias. Você é o Messias, o prometido. O segundo é, os de Cutá fizeram Nebral. O povo de Cutá, esta cultura que se casou com esse território, com essa tribo de Samaria, daquele território, fizeram uma aliança, um casamento. O segundo marido de Samaria, daquele território, era Cutá. E eles adoravam e fizeram deuses, Nerbal. Nerbal significa grande homem, herói, o Deus do abismo. Em Apocalipse 9:11 você vê, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Tem muitas pessoas que se casaram com uma cultura e com um Deus do abismo, das trevas, que leva à destruição. Como é que este Deus, como é que este casamento, como é que esta cultura e este Deus age?
para levar uma pessoa ao abismo. Diga, por intermédio da fofoca e murmuração. Esta cultura, este marido, este demônio, ele é conhecido como o destruidor. E ele destrói pela fofoca e pela murmuração. Hoje nós temos que deixar de ser um povo que murmura e que faz fofoca. Quando esta entidade, este demônio do abismo, este destruidor, começa a se manifestar, você sabe que ele está agindo quando há fofoca e murmuração. Não, pastor, eu só quero falar. Não, pastor, você precisa saber. Não, pastor, fale com tal pessoa. Quando há fofoca e murmuração, eu sei que por detrás da fofoca e da murmuração está o destruidor, o demônio, o Deus do abismo. Quando começamos a fofocar e a murmurar, pastor, você não está vendo? Pastor, olha aquela pessoa, pastor. E fala de um, fala para o outro. Este demônio adora ficar indo de casa em casa. Este demônio adora te visitar na intimidade da sua casa. Ele vai na sua casa, se assenta à mesa e começa a falar, a fofocar e a murmurar. Este demônio é um destruidor. A casa dele, a habitação dele é o abismo. E ele vai levar os seus seguidores, os seus adoradores ao abismo. Se você continuar fofocando e murmurando, você vai ser levado ao abismo. Quando o povo estava no deserto e caminhavam, e começou a se levantar uma grande fofoca, uma grande murmuração, a palavra de Deus diz que o deserto se abriu e eles foram engolidos pelo deserto, levados ao abismo. Quebre esta aliança. A sua boca é para ser uma boca de Deus. Como Deus disse a Moisés, não fiz eu o homem e a boca do homem? E muitas vezes usamos a nossa boca, ao invés de ser para liberar uma palavra profética, usamos para murmurar e fofocar. Diga, nesta noite, eu vou parar. Nesta noite, eu quebro esta aliança. Ele não é mais o meu dono. Ele não é mais o meu Deus. Ele não é o meu marido. Hoje eu me divorcio. Diga, hoje eu me divorcio do destruidor. Ao invés de fofocar e murmurar, quem está no mover profético e apostólico, libera uma voz que clama no deserto para que haja transformação. Pare de ler revista de fofoca. Pare de assistir canais de fofoca, de celebridade. Ficar sabendo o que aconteceu na vida da celebridade, o que aconteceu na vida do outro, que este se separou, que este vai casar. Não se envolva com este demônio. Não se envolva neste casamento que leva as pessoas ao abismo. Pega essas revistas de fofoca, joga fora, queima, destrói. Tudo isso que você fica sabendo, não precisa falar para ninguém. Você não precisa, não, vamos, pastor, eu só estou falando para que a gente possa orar. Vai orar no inferno, irmão. Isso é coisa do diabo, de religioso. Vai orar no abismo. Isso é mentira, é religiosidade. Por detrás disso está um demônio destruidor. E eu não aceito na minha vida, eu não aceito sobre a nossa comunidade. Diga, eu não aceito sobre a minha vida e a minha casa. Ai, nem te conto o que aconteceu lá, ó. Fui no aniversário, olha, nem te conto o que te falaram. Não conta mesmo não. Não precisa me contar nada. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber da vida dos outros. Eu não quero saber de fofoca, de murmuração e nem fazer religião, religiosidade, oração falsa, dizendo, eu só te contei para você orar. Mas você já orou, irmão, por ela? Por ele? Ainda não. É Nerbal.
o destruidor. E o segundo casamento que a samaritana e Samaria tinham feito era um com eles. O terceiro casamento, e os de Amate fizeram Acimá. Ocultismo, significa ocultismo, toda sorte de adivinhação. Não atender é feitiçaria. A sua rebeldia é feitiçaria. Em 1 Samuel 15, 23 diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou significado mais fácil, o não atender, o não obedecer, é como iniquidade e idolatria. Quando eu me rebelo, é feitiçaria. Quando eu não obedeço e não atendo a ordem, o chamado é iniquidade de idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. E os de Amate fizeram acima, que significa a adoração, significa uma aliança, significa um casamento, significa um marido do ocultismo. Ocultismo, feitiçaria, rebeldia, desobediência. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não obedecem? Quantas pessoas ouvem o chamado de Deus e não obedecem? Este é o pecado da iniquidade, da idolatria. Se Deus te chamou, obedeça. Se Deus mandou, obedeça. Se Deus pediu, entregue. Mas hoje na nossa igreja, o que mais tem? Na igreja, no território, o que mais tem é desobediência. O que mais tem é rebeldia. A pessoa não leu nem os 4 evangelhos, acha que sabe a Bíblia. E vive um monte de mentira, um monte de filosofia. E aí pega um versículo e faz de um versículo a palavra de Deus. A palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. É luz. Toda a palavra de Deus é para a libertação. Não podemos escolher qual texto é melhor. Não podemos escolher o texto que agrada o nosso coração. Não podemos escolher o personagem ou o herói da fé que mais nos agrada. Toda a palavra de Deus. O apóstolo Gerson ainda ministrou ontem no congresso, falando sobre as 7 igrejas. E cada carta foi entregue a uma igreja. E cada uma das 7 igrejas recebeu uma carta específica. Mas quando termina a carta de cada igreja, diz que todas as igrejas precisavam saber o que estava acontecendo. É toda a palavra de Deus. Tem denominações que só usam o Antigo Testamento, outras que só usam o Novo. Tem outras que não precisa mais disso. Não. Se o meu modelo, que é Jesus Cristo, cumpriu toda a lei, eu vou cumprir toda a lei. Ah, pastor, nós estamos na graça. E por que você vive nessa desgraça? Não, pastor, a lei já passou, pastor. Eu não preciso mais obedecer a lei, não, pastor. Tá, você está na graça. E você está na desgraça. Por que isso, então? Por que as coisas não batem se você está na graça e vive uma desgraça? Não, pastor, é porque a lei... Ah, tá. Só para que Moisés sobe ao monte e traz as tábuas da lei. Diga, as tábuas da lei. O seu rosto fazia o quê? O rosto de Moisés ficou como? Diga, brilhando. Sabe o que é isso? É a lei com graça. A graça sempre existiu. A graça não é do Novo Testamento, não. Jesus encontra Noé e diz, eu encontrei em Noé graça. A graça sempre existiu. Ela não é coisa nova do Novo Testamento, do Novo Pacto. A graça sempre existiu. E Deus encontrou graça em um homem chamado Noé. E Moisés, quando vai entregar as leis, o seu rosto está cheio de glória, de graça.
que nos falta é sabedoria. Venha nas reuniões de sexta, para que não seja mais enganado. Mas o terceiro demônio é a desobediência. Não, pastor, eu não vou fazer, amém. Não, pastor, eu não creio, amém. Vem cá, não, não venho. Vai lá, não, não vou, amém. Você precisa se divorciar deste demônio da rebeldia e da idolatria. Se você soubesse tudo, a sua vida não estaria desse jeito. Se você fosse, ou estivesse mais bem preparado do que eu, você estaria aqui. Se você continuar se achando, sabendo mais do que Deus, só um fez isso, e foi Satanás, e ele caiu. Tem pessoas que acham que sabem mais do que os pais. Tem filhos que acham que sabem mais do que os seus pais. Tem ovelhas que acham que sabem mais do que o pastor. Tem rebeldes que acham que sabem mais do que Deus e do que a palavra de Deus. Se você não se divorciar deste demônio, da rebeldia, da desobediência, Jesus não vai se casar com você. Quantos aqui já falaram mal de alguém? Quantos aqui já desobedeceram a palavra de Deus e se rebelaram? Quantas pessoas eu não concordo, eu vou embora. Hoje é uma noite em que você deve se divorciar dessa cultura de amate e dessa idolatria de acimar, que é feitiçaria, rebeldia, rebelião, iniquidade de idolatria. Porque você rejeitou o Senhor, Ele vai te rejeitar. E Ele não vai fazer uma aliança, um concerto com você, se você não deixar este casamento com a rebeldia. Você está andando de mão dada com a rebeldia. Você está andando de mão dada com a iniquidade da idolatria. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu acho que é melhor obedecer do que sacrificar. Diga para a pessoa que está do outro lado, diga para ela: é melhor obedecer do que sacrificar. Casamentos terríveis, alianças terríveis, alianças de confusão, eu não sei nem quem é o meu pai, a minha mãe saiu com tantos homens. E nós vemos uma confusão de identidade. Os nossos filhos não têm o nome do pai na identidade. É a cultura da Babilônia, com confusão, sem identidade e prostituição. O espírito do destruidor, do Deus do abismo, destruidor, com fofoca, com murmuração, casamentos terríveis, casamentos que te levam à destruição e ao abismo. E esse terceiro casamento, a desobediência, a feitiçaria, a rebelião, a idolatria. Diz que por causa disso, por causa desse casamento, se você manter o casamento com a rebeldia e a desobediência, eu não tenho parte com você, diz o Senhor. Diga: eu quebro esta aliança. Eu me divorcio da rebeldia. Diga para ela em voz alta: vai embora a rebeldia. Mais forte, diga: vai embora a rebeldia. Fale: em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora. Sai da minha vida, sai do meu coração, sai da minha mão, da minha aliança, sai da minha casa. Se me rejeitar, eu te rejeitarei. O quarto casamento, um território está sendo limpo, maldições hereditárias estão sendo quebradas, pactos estão sendo anulados para um verdadeiro casamento com o Cristo. O quarto casamento, e os aveus fizeram Nibal. Nibal significa rabi, mestre, falso profeta. E fizeram mais um deus, um demônio, Tartak, acorrentado, algemado, preso em cadeias e trevas. Este quarto marido, esta quarta cultura pagã, que adorava demônios, levaram para o território de Samaria 2 demônios. E o primeiro significa mestre. Vou falar uma coisa para você.
Tem muitos pastores que já pastorearam a sua vida, que são mestres do inferno, que destruíram famílias, destruíram igrejas, porque são falsos rabi, são falsos mestres, são o falso profeta. E os avieus fizeram Nibal, e Nibal é o demônio, é o Deus estranho do mestre, do ensinamento falso, dos falsos profetas. Quanta gente que se assentou aos pés de falsos mestres. Quantos ouviram ensinamentos de falsos mestres? Quanto lixo dentro da igreja de Samaria. Quanta porcaria, prostituição, corrupção. Quantos pastores falsos, são pastores que são os piores dos piores, prostitutos, corruptos, ladrões, bandidos. Mas você se sentou aos pés dele. Esse demônio se fez seu pastor. Esse demônio se fez o seu mestre, o seu conselheiro. Cada conselho louco, cada conselho doido. Vou falar uma coisa, a parte mais difícil de ser preparado para o ministério foi quando Deus começa a preparar para os bastidores da igreja. Você encontra apóstolos, pastores por aí, que se você não for crente de verdade e não estiver preparado, você desvia. Hoje contam cada coisa que acontece dentro das igrejas, e as pessoas chegam para mim, pastor, você dá para acreditar numa coisa dessa? Eu digo, não, eu sou crente, eu acredito. Já vi coisa muito pior. Já vi tanta coisa dentro da igreja, meu irmão. Mas dentro da igreja, que tem uma aliança com uma cultura pagã, que se entrega a mestres, ao demônio estranho, ao demônio do inferno, que ensina coisas terríveis. E os avieus fizeram Nibal, rabi, mestre, falso profeta. E esta mesma cultura que trouxe esta imagem, este demônio de mestre, também traz Tartak. Os dois andam juntos, no mesmo lugar. E está os falsos mestres, e está Tartak, que significa acorrentado, algemado, preso em cadeias e trevas. As pessoas, os pastores procuram e perguntam, como é que aquele louco está cheio de uma multidão atrás dele? Como é que aquele falso pastor, como é que aquele pastor, aquele prostituto, aquele herege, aquela igreja do inferno, como é que aquele pastor tem tanta gente? Porque ele traz a cultura e um demônio que se chama mestre. Aprendam comigo. Eu agora sei a verdade sobre a Bíblia. E junto com este demônio, que é o falso mestre, vem o outro demônio, que é correntes, cadeias e trevas. As multidões estão presas, amarradas, acorrentadas, em trevas, junto com esses pastores. Você fala, mas como é que uma pessoa em sã consciência segue um pastor desse? Segue um líder espiritual desse? Como é que não está vendo que ele tem 4, 5 mulheres? Não está vendo que ele está roubando? Não está vendo que é idolatria, que é prostituição? Não está vendo que ele está pregando fora da palavra? Mas é porque junto desse mestre vem correntes. E muitos não conseguem sair dessas organizações. Muitos não conseguem sair de debaixo da opressão destes homens endemoniados. Você sabe que o pastor está em prostituição, mas você não consegue sair de lá. Você sabe que o pastor tem uma vida podre, mas você não consegue sair de lá. Diga, hoje é a noite em que eu coloco os falsos mestres para fora e eu saio para a luz. Diga, hoje é a noite da minha libertação. Hoje é a noite da quebra de maldição. Diga, hoje eu desfaço esse casamento. Eu quebro esta aliança em nome de Jesus. Pelo sangue de Cristo. Diga, eu estou liberto
dos falsos mestres, dos falsos profetas. Eu não sou mais um preso, um cativo, um acorrentado. Eu não estou mais nas trevas. Eu estou debaixo do Evangelho de Jesus, que é a luz. Diga, eu estou liberto. Mas a mulher de Samaria sabia muito bem o que estava falando. Ela sabia, vocês adoram nesse monte, nós adoramos no outro. A palavra diz que eu devo ir a Jerusalém. A palavra diz que eu devo subir a Jerusalém. Mas não consegue subir a Jerusalém. Não consegue subir o nível da adoração. Não consegue deixar os baixos, os piores líderes, os piores pastores e subir a Jerusalém. Ela sabe a verdade. Ela sabe que existe um outro modelo de adoração, que adora em espírito e em verdade. Mas este é o quarto. E os aveus fizeram Nibal, que significa rabi, mestre, falso profeta. E Tartaque, acorrentado, algemado, preso em cadeias e trevas. O quinto marido. E último. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adramaleque. Diga Adramaleque. Aqui fala de um povo, uma cultura pagã, os servalitas. E diz que os servalitas queimavam os seus filhos no fogo a Adramaleque. E Adramaleque significa resplendor, riqueza do rei. As pessoas ficam tão cegas por dinheiro. As pessoas ficam tão cegas por luxúria. Por luxúria, o espírito da luxúria. Por dinheiro, as riquezas desse mundo, que chegam a queimar os seus filhos a demônios. Meu irmão, não sei se você conhece, mas eu já conheço, dá para contar em mais do que 2 mãos. Quantas pessoas queimaram os seus filhos e derramaram o sangue dos seus filhos a demônios. Imagine uma cultura dessa dentro de um território, dentro do território de um povo santo, que foi chamado e separado, mas esse povo santo e separado se desviou de Deus, se desviou da palavra de Deus e começou a fazer aliança com outros povos pagãos e começou a adorar outros deuses. E o quinto Deus que os sefarvitas trouxeram era Adramaleque. E eles queimavam seus filhos a Adramaleque, e Adramaleque significa resplendor, riqueza do rei. E o outro, o segundo, porque são 5 povos e 7 demônios. Por isso que no quarto fala de 2, Nibal, mestre, e Tartaque, acorrentado. E agora no quinto também, um povo, servalitas, trouxeram 2 deuses. Adramaleque, esplendor, riqueza do rei. E o outro demônio, Anamaleque, pobreza do rei. Deuses de Servaim, Maloque e Mamon são espíritos que operam nas riquezas, o amor ao dinheiro e a pobreza. E na pobreza, o amor ao dinheiro. Eu sei que muitas pessoas têm buscado serem ofertantes e dizimistas. E muitas pessoas ficam tristes porque não conseguem ofertar e dizimar ao Senhor. Mas eu sei por quê. Porque há uma aliança com estes 2 demônios, que é os demônios, que significa resplendor do rei e pobreza. Eles buscam as riquezas desse mundo. Eles buscam a luxúria, e para isso fazem coisas loucas, e queimam sacrifícios, e queimam entregas, e queimam os seus próprios filhos como sacrifício à luxúria. Não, pastor, você deve estar confundindo, porque eu nunca entreguei o meu filho, nunca queimei o meu filho, mas o seu filho está queimando no fogo do inferno, ou eu estou enganado? Seu filho está desviado, o seu filho está perdido, perturbado, o seu filho está queimando no fogo do inferno, ainda vivo. Porque há uma aliança, há um pacto, há um casamento com um Deus estranho, com uma cultura pagã e 2 deuses estranhos que fazem com que
leve os filhos ao sacrifício, os filhos à destruição, os filhos entregues a demônios. Se você quer que os seus filhos sejam restituídos, que a sua casa seja restituída, você tem que quebrar esta aliança com este demônio. Você precisa desfazer esse casamento, esse pacto, esse domínio sobre a sua vida e sobre a sua casa, para que você possa ser liberto, para que você possa de verdade ser um ofertante, um dizimista, um adorador em espírito e em verdade. Esse quinto casamento leva à destruição total da família. E faz um ciclo, porque aí os filhos vêm debaixo de confusão e prostituição. E aí vai se perpetuando o pacto, o casamento com essas 5 culturas. Me fala uma coisa. Você não está confuso? Tudo que você faz é debaixo de confusão, da torre de Babel, de confusão, comece e para, nada termina, porque a briga e confusão, o espírito da Babilônia, da torre de Babel, da Babilônia que vai cair, da confusão reina sobre você e a sua casa. Quantas vezes a sua própria casa, ou você vai nas casas de prostituição, é noite de quebrarmos o pacto com o primeiro marido, o marido da confusão e da prostituição. É momento de quebrarmos o pacto, a influência, a ligação, a conexão, o domínio, essa aliança, esse casamento entre o destruidor, a fofoca e a murmuração. É tempo de nos submetermos à palavra, obedecermos, sermos fiéis, servos bons e fiéis, e deixarmos a rebeldia, o não atender, a iniquidade e idolatria, porque é melhor obedecer do que sacrificar. A sua vida não tem sido dominada por confusão e prostituição. A sua vida não tem sido dominada por destruidores, fofoca e murmuração. A sua vida não tem sido dominada por espíritos de ocultismo e rebelião. A sua vida não tem sido dominada por falsos mestres. Você anda, você caminha, você bebe na fonte dos falsos mestres. Beba da minha água e nunca mais você terá sede. Quanto lixo, quanta mentira. Quanto mais você bebe deles, mais sede você tem. Eu vou te falar uma coisa agora. Tudo que você admirar, toda unção, seja de Deus ou seja do diabo, tudo que você admirar e respeitar e honrar, você vai prosperar nela. Se você respeita uma pessoa prostituta, você vai fluir nesta unção e vai se tornar um prostituto como ela. Se você respeita um feiticeiro, você respeita, você honra, você entrega ofertas, admira um feiticeiro, um adivinho, você respeita esta unção e esta unção vai fluir na sua vida. E a sua vida vai ser dominada por esse espírito de feitiçaria. Se você admira os grandes homens, você vai ser um grande homem. Se você admira as grandes mulheres, você vai ser uma grande mulher. Se você admira uma unção, você vai prosperar naquela unção. Tem muitas pessoas que estão ligadas, conectadas a falsos mestres, em cadeia, respeitando, admirando, sabendo que é prostituição, sabendo que é lixo e destruição, mas você anda junto, você respeita, você admira, você liga a televisão e fica babando, você compra os livros, aquele lixo, e você respeita, você admira, e tudo que você respeita e admira, vai vir na sua vida. Pare de respeitar e de admirar pessoas porcas, imundas, prostitutos e corruptos. Se você admira homens e mulheres prostitutos, pode ter certeza que você vai ser um prostituto. Quantas pessoas na televisão que para você são super-homens. E você bebe dessa água. E você bebe dessa água. E você bebe dessa água. E aí vem a destruição. Porque você bebeu e você fluiu. E por você respeitar um idólatra, se tornou idólatra. Por você respeitar um profano, se tornou um profano. Por respeitar um miserável, se tornou um miserável, pobre, nu. Agora, se você respeitar os homens de Deus, se você respeitar aqueles que têm caráter, aqueles que pregam a verdade, aqueles que vivem a palavra
de Gênesis a Apocalipse, você vai fluir nesta mesma unção. Se a pouca unção que eu tenho você admira, que você possa receber. Se a unção que eu tenho profética e apostólica, você respeita e honra, que você possa receber em dobro nesse processo de derramar de Deus, deste novo tempo, sobre a comunidade. Mas esses são os 5 casamentos. Mas pastor, e o que ela estava agora? Porque são 5. Jesus falou dos 5 e dos 7 demônios, deuses estranhos. E quem é o 6º que ela tem agora e não é dela? Diga, é o Deus de Israel. Porque eles fizeram tudo isso. Eles adoraram todos esses demônios, ao mesmo tempo que adoravam a Deus. Tem muita gente vindo na igreja adorando a Deus, e ao mesmo tempo, adorando demônios. Ou você quebra todas as alianças do passado e se casa com Deus, ou não tem casamento, ou não tem bênção. Deus é um Deus zeloso, é um Deus de princípios e de amor. Enquanto você continuar casado com estas culturas, com estes demônios, Ele não casa com você. Ele não casa com a sua noiva. Enquanto você tiver 3, 4 pastores, você pode ter certeza que eu não sou seu pastor. Porque você pode ter muitos mestres, mas pastor só pode ter um. Você pode ter muitos professores, muitos mestres, muitos tutores, mas pastor, mas pai espiritual é um só. Por isso, se você tem tantos pastores, tira o meu da lista. Porque ou você é minha ovelha e eu sou responsável por você e vou prestar contas a Deus, ou eu não sou o seu pastor. Ou eu sou o seu pastor e o único pastor, ou não sou. Ou Jesus é o seu único salvador, ou não é. Ou não é. Ou Israel, o Deus de Israel é o seu Deus, ou não é. Vocês querem quebrar essas alianças? Vocês querem realmente um divórcio? Porque essa mulher, ela teve a revelação das culturas e dos deuses. Jesus não precisava falar muito, porque ela sabia o que acontecia dentro da igreja. Eu não preciso falar muito, você sabe o que acontece dentro da sua vida, dentro da sua casa. Eu não preciso falar muito. Jesus falou 2, 3 coisas. Mas aquela mulher, naquele encontro, ela quebra todas as ligações e influências e diz, eu deixo as alianças do passado. Eles não dominam mais sobre mim. Eu não adoro mais deuses estranhos. Eu não vivo mais debaixo da influência dessas culturas e desses demônios. A partir de hoje eu quebro. A partir de hoje eu me divorcio. A partir de hoje eu sou uma pessoa desimpedida. A partir de hoje eu não tenho mais lixo na minha vida. Eu estou desimpedida. Eu estou santa. Aí Jesus casa. Aí Jesus faz uma aliança. E aquela mulher sai. E ela vai se encontrar com o povo samaritano. E ela diz, encontrei uma pessoa. Eu acho que ele é profeta. Vamos lá ouvi-lo. Será que ele não é o Messias, o prometido? E Jesus fica ali 2 dias. E muda aquele território de prostituição para a santidade. De idolatria para a adoração ao Deus vivo. E em 2 dias, Jesus fica ali ministrando para o povo de Samaria. E aí aqueles homens, o povo disse, olha, você testemunhou sobre ele, mas agora nós conhecemos o Cristo. É isso que faz quem tem unção apostólica. Vai lá e fala, olha, tem uma palavra diferente, tem uma palavra profética, tem algo especial acontecendo ali, vamos lá ouvir. Olha, aconteceu isso na minha vida, Deus está fazendo isso, vamos lá ouvir. Será que não é um profeta? Será que não é a palavra de Deus? E no final aqueles homens dizem, olha, não é mais pelo seu testemunho. O seu testemunho, a sua palavra profética nos trouxe. Mas agora nós conhecemos o Cristo, o Messias. Quantas pessoas vieram à igreja buscando uma mudança no casamento? Não, vamos lá porque Deus abençoou meu casamento. Deus é o Deus da família. Não, vamos lá porque Deus é dono do ouro e da prata.
Vamos lá que Deus vai mudar. Vai abrir uma porta de emprego. Deus é o Deus que cura. Deus vai te curar. Mas Ele é um Deus de aliança. Chegou o tempo em que nós devemos quebrar as influências do mundo, as influências das culturas pagãs e da idolatria na nossa vida. Desde que os europeus chegaram, estamos confusos e em prostituição, e o carnaval é uma prova disso. Desde que conhecemos o Brasil como Brasil, vivemos uma confusão de identidade, não sabemos quem nós somos. Vivemos uma confusão, uma Babilônia e uma prostituição. Vivemos uma fofoca e uma murmuração. Falamos mal dos portugueses, dos nossos pais, da nação pai. Falamos mal dos portugueses, fazemos piada dos portugueses. Debochamos dos conselhos dos nossos pais. Vivemos em fofoca e murmuração, debaixo do domínio de destruição. A rebeldia reina. A rebeldia, a feitiçaria reina. Os falsos mestres, povos inteiros, multidões, cegas pelas trevas, acorrentados, torturados, presos em cadeias. Vivemos filhos destruídos, entregues e queimados no fogo do inferno, no forno, em entrega a deuses estranhos, por causa do amor ao dinheiro. A Bíblia deixa bem claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Entenda uma coisa de guerra espiritual. Se você fosse o diabo, e você quisesse destruir uma pessoa, e você sabe que se ele amar uma coisa, tudo vai ser destruído, o que você faz? Ele ter amor ao dinheiro. E ele tendo amor ao dinheiro, a vida dele, a alma, os seus filhos, a sua casa, o seu emprego, os seus amigos, tudo é destruído. O diabo não precisa fazer muito para destruir, é só colocar o amor ao dinheiro. Quantos casamentos? Por causa do amor ao dinheiro. Quantos filhos perdidos, destruídos, por causa do amor ao dinheiro. Não, eu preciso trabalhar de segunda a segunda, e muitas vezes está trabalhando nada, está se prostituindo. Amor ao dinheiro, que leva à destruição. É uma noite de divórcio. Você não pode mais servir ao Senhor, que é dono do ouro e da prata, e continuar servindo o dinheiro e o mamon, o Deus do dinheiro. Não pode ter dois senhores. Ou você serve mamon, o Deus do dinheiro, ou você serve a Deus. Quem ama, cuida. Diga, quem ama, cuida. Diga para a pessoa que está do seu lado, quem ama, cuida. É a unção apostólica que traz o amor do Pai e que nos faz homens e mulheres que amam e que cuidam. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, se entrega. Quem ama, faz uma aliança e se casa. Se nesta noite, você é esta pessoa em que o Senhor falou com você, e alianças foram quebradas, a confusão, a prostituição, a fofoca, a murmuração e tudo mais que nós vimos, foi quebrado, você tirou da sua vida, você não aceita, sai do domínio, você arruina, anula toda adoração a demônios, a rebeldia, a perda dos filhos. Se a palavra profética falou ao seu coração, saiba que o amor apostólico do Pai, do Deus Pai, está sobre este lugar. Ele te ama. Ele te ama, Ele ama a sua família. Ele quer a mudança, Ele quer a transformação. Ele quer que a sua casa, que é um deserto, seja transformada em um manancial. Ele quer que você seja liberto, curado. Ele quer uma mudança total de vida, e isso só acontece em santidade, sem mancha, e em uma aliança única e perfeita com Ele. Sem traições, sem infidelidade, sem rebeldia, sem oferta a deuses estranhos. Por isso, nessa noite, nós falamos sobre divórcio, mas nesta noite tão especial, profética e apostólica, em que eu estou comemorando, eu e a pastora estamos comemorando 12 anos de casamento. E aqui esta mensagem que o Senhor deu há semanas atrás, há mais de um mês atrás, falando sobre quebra de alianças e um novo casamento. Algo especial está acontecendo.